iniciar nossa aula 6 do curso Radiestesia e Radiônica Aplicada. Nessa aula, a gente já aprendeu o básico, pelo menos, entre aspas, quase tudo, a respeito dos pêndulos, a respeito dos formatos, a respeito dos vários tipos de energia. Já entendemos um pouco o que é a radiestesia, qual o princípio que ela trabalha, tá? Então, agora a gente vai entrar no que é a radiônica, tá? Eu pus 3 itens de radiestesia e 3 de radiônica, para a gente sentir qual a diferença básica, é como se fosse um grande resumo, tá? Então, vamos lá. Radiestesia, ela mede, quantifica e avalia. Esse avalia pode ser analisa, tá? O mesmo. As energias. Já a radiônica, ela emite, irradia, diagnostica e trata, tá? Isso quer dizer que nós, através do pêndulo, no instrumento mais comum aí da radiestesia, a gente vai identificar um padrão negativo, vai identificar um trauma, vai identificar um problema conjugal, vai identificar uma fuga energética do campo material, vai identificar uma fidelidade familiar, vai identificar qual é o problema. Dentro dessa identificação, a gente vai, através da radiônica e os gráficos, né, que são instrumentos extremamente úteis, existem quase que é um campo infinito da quantidade de gráficos que nós temos e como o trabalho se divide, tá? Por isso que aqui é justamente um curso bem enxuto, bem compilado, e essas iniciais 7 aulas é para dar o conceito básico, dar a ferramenta, dar a possibilidade de você utilizar na sua vida cotidiana e saber o que é, e saber o que é certo e errado, de como lidar, como medir, para fazer a coisa adequada, tá? Aí é óbvio, aqueles que querem aprofundar, adentrar, aí existe a continuidade com vários outros gráficos, coisas mais pontuais. Eu vou mostrar alguma coisinha só para vocês terem uma noção, tá? Mas os gráficos mais pontuais e importantes para o dia a dia, eu vou trazer aqui nesse início para você, hoje e na nossa próxima aula, tá? Inclusive, existe toda uma parte técnica dentro disso. Eu quis trazer para vocês a história mesmo da radiônica, para provar, né, para vocês que a formação da radiônica, ela tem um conceito científico. Diferente do que a maioria pensa, fala assim, tá lá com pêndulo, medindo, isso daí, é coisa de bruxaria, é coisa mística, não, esotérico, que besteira, isso não tem nada a ver. Quem justamente desenvolveu e trouxe a formação da radiônica, uma infinidade de gráficos, é óbvio que todo o processo depois foi evoluindo, mas quem trouxe foi um médico. Esse médico, em 1882, doutor em medicina, especialista, professor, ele começou fazendo avaliações, ele tinha um foco na parte gástrica, né, cirurgião com foco na parte gástrica. E ele começou fazendo análise, ele começou auscultando paciente com problemas sérios digestivos, e ele começou a perceber que o som, foi o início da radiônica, tá? O som que fazia um determinado ponto do estômago desse paciente doente, ele mudava quando o paciente mudava a posição. Então, ele identificou que aquele som era compatível com determinado problema, só que quando o paciente mudava de posição, ele se posicionava de outra forma, esse som mudava. Ele se interessou por isso e ele começou a se aprofundar. E aí ele começou a perceber que não só o posicionamento desse paciente, desse indivíduo, mas também o nível de estresse, de irritação, de ansiedade, poderia manifestar ou não aquele processo doentio naquele paciente. Foi daí que ele começou a se aprofundar nos estudos. Tem todo um texto aqui para vocês verem depois, não vou perder a nossa aula, né, gastar somente passando essa parte mais teórica, mas olha que interessante, numa parte da pesquisa dele, ele colocou
um paciente com um fio, um paciente saudável, com um fio de cobre segurando na mão, do lado de um paciente doente. E o mesmo som que esse estômago doentio fazia, esse paciente totalmente são também fazia. Foi aí que ele identificou que a energia patológica pode ser transmitida de um indivíduo para outro. Então, assim, a gente vê que existe toda, quando a gente começa a fazer aquele estudo, falando a respeito de pessoas empatas, pessoas com chakras abertos, pessoas que, assim, aí você entra numa energia densa e você começa a se sentir mal, enjoo, dor de cabeça, são sintomas físicos, mas são físicos gerados por um campo vibracional, por um campo energético. E se você, por exemplo, ficar por muito tempo dentro desse campo energético denso e negativo, você começa a apresentar esse problema que se transforma crônico e ele realmente se instala no corpo físico, e aí é bem difícil de reverter o processo, tá? Então, o médico que foi desenvolvendo isso, ele começou a ver a necessidade do quê? Qual a finalidade dos gráficos, tá? A gente já entra na explicação do para que serve um gráfico, né, de radiestesia. O que é que esse gráfico faz? O gráfico na radiônica, ele vai setorizar o campo energético, o campo vibracional. Então, se eu, por exemplo, peguei, falando de uma forma prática, eu peguei o meu pêndulo e eu fui lá, naquele processo que a gente já estudou inicial, eu identifiquei, tal pessoa tem um problema no campo físico. O pêndulo falou sim, ó, aqui eu estou fazendo só mecânica, tá? Não está medindo nada. Sim, tá? Mas espera, nesse corpo físico, como é que eu vou saber para eu identificar se esse problema no físico tem a ver com a influência do ambiente, tem a ver com a influência de karma de vidas passadas, tem a ver com apego à ancestralidade, tem a ver com epigenia, você está repetindo um padrão de dor dos seus ancestrais, tem a ver com uma crise nervosa muito forte por conta do acontecimento recente, enfim. Para eu fazer isso, se eu ficar somente na radiestesia, papelzinho, né, de ver as infinitas possibilidades, o processo fica muito longo e ele fica não assertivo. Foi daí que surgiram os gráficos. Os gráficos, eles direcionam e eles já eliminam logo qual é o não da questão, né? Já deixa somente qual é o problema realmente e ele concentra a energia para o trabalho, tá? Então, é importante vocês saberem que essa é a função básica aí desse gráfico, dos gráficos, tá? E cada gráfico vai trabalhar numa linha, né, energética. E ele vai, inclusive, potencializar o trabalho. Quando a gente entrar agora no primeiro gráfico, vocês vão ver como é interessante. Muitas vezes você vai colocar o nome da pessoa em testemunho para poder estar fazendo um trabalho vibracional, emanando uma energia, fazendo propósito, decreto, esse tipo de trabalho intencional, tá? Mas a energia só é realmente eficaz e ela só está plasmada através desse testemunho de uma forma mais forte a partir de 3 dias. E quando a gente utiliza determinados gráficos, ele concentra a energia e aquele testemunho já está imantado do campo vibracional e você pode já fazer o trabalho naquele momento. Então, os gráficos também facilitam o processo para que ele fique mais eficiente. Ele abrevia todo o processo do trabalho, tá? Então, é bem interessante a gente saber disso. Um médico que fez todo esse processo, e você tem uma pergunta antes de eu continuar, pode falar, por favor. Tenho sim, Dé. Então, digamos assim, para quem fez o curso do Reiki também, você, por exemplo, pratica Reiki com testemunhos dentro de gráfico. É Sim, muito mais eficaz, não mais eficaz, é mais rápido. exato, exato. É bem mais pontual, com certeza.
tá? Tanto que, assim, é o que eu já disse, tá? A minha mesa de trabalho constantemente tem os gráficos. Por quê? Constantemente, e isso não quer dizer que, assim, vamos dizer, dos meus atendimentos, 50% eu faço radiestesia radiônica, os outros 50% uma terapia convencional, mas ainda assim eu sempre tenho os gráficos. Por quê? Porque eu sempre coloco em testemunho o nome da pessoa, para quê? Para fazer uma limpeza energética, vocês vão aprender que eu vou mostrar o gráfico hoje, para isso, para poder desimpregnar o campo áurico, isso facilita todo o contato, todo o entendimento, para colocar, concentrar a energia que eu necessito, se eu já estou em trabalho com aquela pessoa, para concentrar a energia, para facilitar ela absorver e assimilar. Por isso que uma grande parcela das pessoas, elas chegam e, de repente, elas chegam num processo de tristeza, de raiva, de mágoa, de N situações, e dentro do processo de trabalho, é como se aquilo desbloqueasse. É como se, assim, nossa, eu estou bem melhor. Por quê? Não é só a conversa. Você está bem melhor, porque todo o campo energético já foi plasmado e concentrado. E aí o gráfico está ali vibrando em testemunho o trabalho que nós estamos conduzindo, tá? Então, essa é a função bem maravilhosa, eu diria, dos gráficos, e eu vejo como algo muito complementar de todos os outros trabalhos, tá? Eu vejo até que, da mesma forma que esse médico, Albert Abrams, ele utilizava dentro da medicina convencional dele, quando ele começou a perceber a sutileza do processo, ele começou a utilizar a radiônica para os processos de cura, colocando nos gráficos medicamento, água, para acelerar o processo de cura do paciente. Não é que ele deixou de ser médico e começou a ser radiestesista e aplicar a radiônica. Não, não. Ele, sendo médico, ele começou a utilizar toda essa concentração do campo energético para facilitar todo o processo dele, tá? De trabalho. Então, eu vejo que se os nossos médicos tivessem esse conhecimento além, se eles tivessem essa sensibilidade de perceber as infinitas possibilidades que temos, seria grandioso, né? Seria facilitador, porque muitas vezes o paciente, ele tem uma relutância ao processo. Então, é muito bom utilizar determinados gráficos para acelerar, facilitar o processo de cura, tá? Isso, a gente está falando de cura, corpo físico, o início da radiônica veio através de processos físicos, tá? Mas é um campo muito amplo. Depois, com todo o conhecimento, com toda a evolução, a gente começou a entender que todo o entorno também é energia. Então, a energia material, se a pessoa se auto-sabota no trabalho, se a pessoa não vai além, se a pessoa, por exemplo, todo o recurso material que ela pega é como se, sei lá, o valor pode ser altíssimo, mas não consegue reter, segurar, aquilo não consegue gerar frutos positivos. Tem uma pessoa que passou em atendimento comigo, ela disse assim, é impressionante que sempre que eu consigo juntar um X valor, exatamente quando chega nesse X valor, ela falou, eu não consigo entender o que acontece. E a gente entendeu através da radiônica o que acontece, tá? Fizemos toda a triagem, foi muito bacana. É assim, quando chega nesse valor, acontecem situações de saúde, problema, tem que gastar, de viagem, o carro bate, acontece um monte de situações onde aquele dinheiro vai para o ralo. Quando eu começo a ficar feliz que aquilo vai, aquilo, aí eu vou, volto, batalho, tudo de novo, vai, a coisa fica sempre estável. Na hora que vem aquele X valor, ela falou, no começo eu achei que era coincidência, mas isso está se repetindo há 5 anos. Né? E o que é isso? Através da radiestesia radiônica, nós entendemos e sabemos e comprovamos que tudo é tudo. Então, dá para também trazer o entendimento nessa área e desbloquear esses aspectos, tá? Até trazendo a informação, porque algumas pessoas têm a ideia de que, assim, radiestesia radiônica é para tratar problemas de saúde, se você tem problemas, se você tem uma enxaqueca, se você tem, sei lá,
problema de pele, se você tem um problema cardíaco, facilita o processo. Sim, com certeza. Mas também nas outras áreas, tá? E isso pode se estender também na parte afetiva, tá? Relacionamentos. Tem pessoas que, por exemplo, formam vínculos de amizade maravilhosos, tá? E, de repente, depois de um determinado tempo, aquele amigo arranja uma encrenca, se afasta e nunca mais quer olhar para cá. Aí vai a vida e novamente acontece uma situação semelhante. Percebe? Existe um bloqueio dentro desse aspecto. E, sua pergunta? Ô, Dan, a pergunta que me vem, eu não sei se é mais pra frente, mas assim, ó, o que me intriga às vezes nesses tipos de trabalho é que muitas vezes a cura que você está tendo, a energia doentia que está em você, foi causada por algum processo. Você já falou que dá para encontrar por quê. Mas assim, de forma geral, traz um aprendizado. Essa cura, muitas vezes, ela não vai desengatilhar vários processos que, se você não está tendo acompanhamento, pode dar problema. É interessante, antes de fazer essas curas, perguntar para o pêndulo se pode ser feita essa cura, porque às vezes eu penso assim, nossa, às vezes a pessoa, ai não, eu quero curar, eu quero curar, eu quero curar. Cá entre nós, a gente já sabe que muita gente não quer ser curada, né? Uhum. E eu queria, o que que você fala sobre? Bem pontual a tua pergunta, agradeço você ter trazido, porque é importante a gente ter o entendimento do seguinte, tudo há de haver um discernimento dentro do processo do aprendizado, para exatamente a gente saber. Tem uma frase que a gente usa muito que é assim, quando a gente faz o curso completo e que é de formação mesmo, com todos os gráficos até o final, a mesa quântica, tudo até o final, quando a gente faz essa formação, a gente sempre está batendo numa tecla que é assim, radiestesista não pode se tornar viciado no pêndulo. Por quê? Porque quando a gente começa a entender que isso é uma coisa, uau, mágica, que eu começo a medir tudo, a ver tudo, abre um campo grandioso na minha frente, a gente começa a entender errado. Que não é isso que é grandioso, você é grandioso. Percebe? Então, tem que ter esse discernimento para você usar com parcimônia e usar com sabedoria, sempre. Isso é um ponto. Disso que você me perguntou, a questão da cura, dos gráficos, da utilização, veja, quando a gente faz um tratamento de homeopatia, colocando só exemplo para o entendimento aí de todos. Quando a gente faz um tratamento de homeopatia, vou usar o exemplo num animalzinho, tá? E, de repente, o animalzinho está lá com um tumor num determinado lugar, você faz um tratamento pegando um remédio de fundo, para dar o equilíbrio, reequilíbrio desse animal, para que ele consiga trabalhar com essa desordem que é aquele tumor. Se você, na alopatia, na medicina convencional, simplesmente retira aquele tumor, o que que acontece? Você tirou o ponto de fuga de uma energia desordenada daquele paciente. Você retira. Ele vai trazer aquela energia bagunçada para outras áreas e pode piorar a situação. Ao invés de estar lá com aquela situação, de repente, um tumor de mama, né, de uma cadela, ao invés de estar ali concentrado o desequilíbrio e, através de um remédio de fundo, você reequilibrar para que ele consiga parar, travar aquele processo ali bonitinho, você vai extirpando aquele tumor, vai desordenando todo o resto do organismo e vai gerar um problema cardíaco, vai morrer rapidamente, vai gerar um problema de uma circulação geral, vai dar um transtorno muito mais sério, vai dar um AVC, enfim, tem que se ter uma sabedoria para lidar. Então, não é simplesmente, existe um problema, eu pego o gráfico e eu coloco ali. Ok, se você está com um problema leve, se você está com algo a ser visto, o gráfico vai te auxiliar muito, você deve usar e pode usá-lo. Se você tem algo crônico, é interessante que você faça
toda uma avaliação, autoavaliação, através do seu conhecimento, para identificar qual é o problema. E não simplesmente eu vou tentar fazer a cura aqui, mas se esse problema tem uma raiz que é lá de um trauma do passado, você tem que identificar qual trauma é. Senão, você vai curar disso e vai gerar uma outra patologia. É simples assim. Não vai haver uma cura real, tá? Então, não é que você não possa utilizar para a cura. Pode, mas você tem que realmente saber qual é a raiz. Aí vem todas as análises. Aí vem a utilização dos vários gráficos. Mas, assim, para existir o gráfico que ele é antidor, para facilitar o processo de diminuir a dor. Quando eu faço o envio de reiki e o propósito que a pessoa me solicita é que está com uma dor muito forte aqui e ali, eu coloco o nome e testemunho da pessoa nesse gráfico antidor. Para quê? Para facilitar todo o processo do envio energético. Independente de eu saber qual é a raiz dessa dor. Então, pode ser feito sim. Só que não pode ser utilizado para mascarar o problema. A gente sempre tem que ir na raiz do problema, tá? Acho que meio que respondi a tua pergunta. Bom, aqui uma colocação desse médico, só para a gente já encerrar essa parte dele, porque depois vocês vão ter o material para ler. Ele, todo esse processo que ele desenvolveu, ele chegou a uma conclusão muito forte, que é uma doença é um desequilíbrio energético, sendo este desequilíbrio passível de ser detectado, e isso ocorre por um fenômeno de ressonância. Ou seja, palpável, científico, que a energia ela dá para ser medida. E através dessa medição, dá para se direcionar a melhor forma de desbloquear esse campo energético. Tá? Vamos lá, essa parte aqui toda é da história. Possibilidades do uso da radiônica, aqui eu já disse para vocês, o instrumento básico dela, ela se iniciou pelo processo de cura do corpo físico, tá? Mas ela tem todo esse leque que eu já coloquei para vocês, tá? Vamos entrar já nos gráficos. Vamos lá. Um gráfico, conforme eu disse, ele trabalha como um separador de padrões. Ele vai facilitar aí o nosso processo da identificação e ele vai setorizar, tá? Os gráficos para análise, eles têm que ter pontos principais que vocês têm que saber. Na hora de vocês imprimirem os gráficos, eu mantive o padrão para envio para vocês. Vou até mostrar um aqui. Para ver se vocês terem uma noção. Tá vendo mais ou menos o tamanho? Dá para ter uma noção, tá? Eu mantive um padrão aqui, que é o padrão esperado do gráfico. O gráfico, ele vai surtir efeito se ele for 15 por 15. Inferior a isso, ele não surte o efeito necessário. Então, tá cheio de lojas de artigos para radiônica e radiestesia e que estão fornecendo gráficos menores, pequenininhos, tá? Então, é importante que tenha esse padrão. Gráfico de 10 por 10, miniatura de gráfico de 7 por 7, super prático para você carregar na bolsa. Não, é placebo, não faz efeito. Até assim, ó, se vocês encontrarem, eu quero comprar os gráficos, quero o gráfico impresso, tá? Para mim, não, eu quero comprar. Então, assim, se você encontrar o gráfico que é 14 por 14, tudo bem. Até 14 por 14, tudo bem. A partir de 15 seria o ideal. Mas 14 por 14 ainda tudo bem. Pode comprar sem problema, que vai funcionar perfeitamente, tá? Mas sempre seguindo esse padrão. O gráfico maior, 20 por 20, 30 por 30, é facilitador. Ele não é tão prático quando você trabalha com vários gráficos e para você utilizar em mesa de trabalho, fazer atendimento presencial, já não é tão prático, mas é excelente, tá? Então, primeiro ponto, precisa respeitar o tamanho. Tá? Segundo ponto, material. A impressão em que cor? De preferência, preto.
tá? Então, branco, impressão em preto. Ah, mas eu não tenho preto, eu tenho azul. Pode ser? Pode. Não utilize cores, tipo amarelo, vermelho, azul, verde, preto, tudo bem, tá? Mas de preferência preto mesmo, certo? Outro ponto importante para entendimento a respeito dos gráficos. Os gráficos, quando nós fazemos um estudo aprofundado, inclusive está aqui no texto que vai para vocês, existe um direcionamento, um posicionamento, sentido norte-sul. Quando o gráfico, por exemplo, ó, vou dar um exemplo de um gráfico aqui para vocês. Ó, tá vendo esse gráfico? Todas as divisões, ele é um semicírculo, tá? Quando esse gráfico, você está com um gráfico desse, você vai fazer um trabalho, uma análise, você deveria deixar posicionado o início do gráfico aqui, ele começa nessa ponta, tá? O início dele posicionado para o norte e o final para o sul. Então, você tem que saber aonde é o posicionamento. Onde é que nasce? Leste é lá, oeste, então norte e sul. Então, meu gráfico deveria estar assim. Nossa, mas eu estou na mesa, como que eu vou fazer? Se na posição que eu estou aqui eu vou ter que fazer assim, eu vou pedir de ponta cabeça, eu vou ter que ficar de pé, como que eu faço então? Existe uma forma de você alinhar todos os gráficos sem fazer esse posicionamento. Como que é? Eu vou mostrar para vocês bem simples. Eu vou fazer o risquinho agora que eu vivi a coisa porque eu não imprimi, tá? Um círculo vazio, somente riscado, tá? É só um círculo. E um outro círculo, ó, vamos ver se vai dar para ver. Um círculo vazio, que seria um círculo em branco aqui, tá? Somente o contorno, e um outro todo preenchido de preto. No papel sulfite. Você coloca isso, ó, minha mesa está aqui, vou fazer o trabalho com os gráficos aqui. Você pode colocar debaixo dessa sua mesa de trabalho, lá embaixo no chão, ou debaixo no gráfico. Quando você faz isso, você está zerando os pontos cardeais. E aí, a energia desse gráfico vai trabalhar de qualquer forma. Então, tanto faz se você vai colocar ele assim, assim, você vai colocar do jeito que é melhor para você. Se você estiver fazendo um atendimento online, você vai ficar da melhor forma da onde está o teu note, tua câmera, teu celular. Se você vai para um outro lugar, de repente você vai para uma sala que você loca a sala, tipo o meu caso, loco a sala. Você chega lá, a mesinha está posicionada totalmente fora, não dá nem para... Como é que eu vou colocar esse gráfico sentido norte e sul, ele não vai funcionar, como é que eu faço? Eu já levo esse papel, percebe? E eu coloco debaixo. Qualquer posição que você colocar o gráfico funciona, tá? Então, isso é muito importante, isso é muito útil para vocês. Porque, senão, vocês piram na batatinha de ficar tentando fazer o alinhamento de cada gráfico. Espera, mas onde é que tá? Onde é que nasce o som? Fica aquela coisa bem complicada, tá? E até descobrir qual que é o início dos gráficos também, porque, por exemplo, tem uns que... Na verdade, tem esse ponto, né? Porque, assim, quando você já está... Por exemplo, quando você pega um gráfico desse, ó, quando você pega um gráfico desse, peraí, como é que é o início? Você vai ter que medir com o pêndulo para ver aonde é o início da vibração dele. E isso, cada gráfico é um. Ou seja, se eu imprimir 20 gráficos, cada um vai posicionar o início da energia no lugar. E aí você teria que alinhar ele do jeito mais certo. Como essa, vamos chamar assim, né? Esse círculo fechado, todo negro, e esse círculo aberto, só com o contorno, um posicionado alinhado ao outro, distância entre eles. Isso é só na gravação, tá? Eu só pincelei no material, então é até legal vocês anotarem, tá? Distância entre eles, 15 centímetros, tá? E alinhados ali, um posicionado do lado do outro, alinhados. Fez esse desenho? Ah, eu preciso imprimir? É legal se você imprimir, mas se você quiser, você pode fazer à mão.
Só que é óbvio que o círculo tem que ser um círculo perfeito, então você vai ter que utilizar um compasso, tá? Qual o tamanho desse círculo? Não importa. Contanto que os dois sejam do mesmo tamanho, tá? Vou fazer com 5 centímetros de diâmetro. É um e o outro também. Preencho, pinto todo um e o outro só fica o círculo aberto, tá? Isso, assim, é uma grande dica, que a maioria dos cursos de radiestesia radiônica não passa. Não passa. Eles não falam isso, que ele quer o aluno se matando lá, de posicionar, de ver, virar. É assim, me matei, posso dizer que eu me matei muito para achar norte, sul, fazer médio pêndulo, não dá, ô, transtorno, tá? Isso simplifica a vida, baseado naquilo que eu sempre digo para vocês, que eu acho que a evolução dos tempos faz com que nós também evoluamos. A gente tem que seguir, a gente tem que ir para frente, a gente tem que não ficar naquele conceito estático e aproveitar as novas experiências e aproveitar o que a vida traz de melhor para que as técnicas fluam de forma mais leve. Gui, você tem uma pergunta? Duas perguntas, né? O círculo todo pintado, eu posso pintar ele ou tem que ser, tipo, circular sempre até ele preencher inteiro de preto? Não, não, pode pintar mesmo. Não Pode precisa pintar mesmo. ir no movimento circular, não, tá? Pode pintar ele todo, sem problema E a nenhum. outra pergunta é 15 centímetros da. Deixa eu pôr o celular. Não do centro do círculo, tipo, daqui até aqui. Sim, é de um para outro aqui, ó. Tá, Tá? tá. Então, assim, tem um círculo aqui, deixa eu tirar essa mãozinha da frente aqui, que senão eu não consigo ver se eu... Você consegue tirar a tua mão, Gui, ou não? Isso, ó. Digamos que aqui é um círculo e aqui é o outro que está aberto, tá? 15 centímetros é essa distância aqui entre os dois, tá? É isso, certo? O que tem em volta do tamanho do papel, o mais prático é uma folha de sulfite mesmo. Então, praticamente, a gente vai fazer num extremo aqui, 15 centímetros, no outro extremo aqui, tá? Tranquilo, tá? Eu vou mostrar um gráfico agora para vocês poderem entender o que eu coloquei aqui. No início, eu disse para vocês aqui no material, eu coloquei que é importante a gente ir fazendo a identificação através do pêndulo com as perguntas e sempre colocar a opção, na hora das perguntas, de outros, calma que você já vai entender, ou nenhum. Eu vou mostrar um gráfico agora, vocês vão entender o porquê. Esse é um gráfico aonde existe na parte externa, é um gráfico a respeito de traumas, tá? Na parte superior aqui, eu coloco todas as possibilidades em que gerou, ou seja, que desencadeou esse trauma, os sintomas. Então, ali em cima, eu vou ler para vocês que vocês saibam. Abandono, desvalorização, carência afetiva, humilhação, exclusão, os tipos do trauma, tá? Na segunda sequência, tem lá os motivos desse trauma. Reencarnação, antepassados, parentes, esse trauma foi causado anterior aos 18 anos, posterior aos 18 anos, tem tudo isso daqui. Tem no finalzinho não e sim, tá? Que é justamente a confirmação do pêndulo. E o último quadradinho está lá, outros. Por quê? Porque todas essas opções que eu coloquei, se você for medir não, 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 quando você vai no outros, é sinal que não é nada disso, mas existe alguma coisa. Agora, quando você vai nesse outros e dá não, a opção do nenhum é sinal que o problema não é trauma. Percebe? Porque muitas vezes você fez uma medição, você foi tendencionada a achar que poderia, é você, radiestesista, que vai ter intuição através da sua leitura. Você vai achar, identificar, é um trauma, você vem aqui, você mede, não é nada. Então, se não é nada, é um outro tipo de trauma. Você vai ramificar isso e vai identificar com outros gráficos. E, se você colocar ali nenhum,
Espera, não é trauma. É uma manifestação que muitas vezes o seu paciente está ali somatizando aquilo, fazendo digamos, algo muito psicológico com você, e não existe trauma nenhum. Mas você já identifica pelo gráfico, tá? Então, aqui no material, a parte onde vocês veem que é assim, convém sempre incluir dentro desse tipo de gráfico a questão de outros ou nenhum, é por esse motivo, tá? Porque nada é tão fechado o conceito, existe uma abertura aí do leque para que a gente faça a triagem, tá? Falamos do tamanho, questão de material, falei na aula passada que pode ser 100% a questão do impresso, folha de papel e está tudo ok. Existe uma diferença se você pegar um gráfico no material mais rígido, como esses aqui meu, ou de repente um gráfico de madeira, existe uma diferença no campo energético? O início da radiônica dizia que sim, que precisava de maior conteúdo, massa, para que realmente a energia se concentrasse. Mas com o tempo, né, a evolução, como vocês vão ver aqui, houve muita evolução dentro do processo da radiônica, a gente identifica que não é necessário, tá? Tanto que o princípio da radiônica, o testemunho, precisava de uma peça de roupa, precisava de um fio de cabelo, precisava de um pedaço de unha, precisava de algo físico da pessoa. Nós sabemos hoje que quando a gente usa o termo testemunho, basta escrever o nome da pessoa e colocar ali. Tá? Então, assim, é a evolução onde a gente descobre que todo o campo energético é extremamente sutil. Tá? Quando a gente, sei lá, décadas atrás, falar assim, fazer um tratamento energético, fazer uma cura energética através de um celular, não, imagina, sem pensar. Como que alguém vai fazer uma aplicação de reiki à distância? Não, precisa estar ali com a imposição de mão nas pessoas. Hoje a gente sabe, o aprendizado que vocês têm do reiki, dá para fazer com o nome dentro da caixa, com o reiki do joelho, enfim. Você faz mentalmente o envio de reiki pelos olhos, você aplica reiki numa pessoa que está lá, sei lá, na praça, numa rua, no balcão de um restaurante. Enfim, sabemos que a energia é muito sutil, mas a evolução é que trouxe isso, tá? Então, para você ter um entendimento aqui do material. Vamos lá, gráfico. Cadê ele aqui? Decágono. Decágono é 10 lados bonitinhos iguais, tá? O que esse gráfico faz? Eu posso dizer que esse gráfico é o princípio dos gráficos. Por quê? Quando eu vou, pego o meu papelzinho, radiestesista que sou, e vou escrever o nome da pessoa. Eu quero fazer uma análise a respeito do João. João. Foi comprovado, através das medições pelo pêndulo, que quando eu escrevo o nome do João, ele só vai estar aqui nesse papel 100% imantado e energizado depois de 3 dias. O decágono, ele concentra a energia. Então, o que você faz? Você pega o seu gráfico do decágono, você pega o testemunho da pessoa, ou se você, por exemplo, quiser realizar algo, você escreve aqui nesse papel e você coloca aqui. Eu sempre gosto, e até o início da radiestesia já utilizava a litoterapia, tá? Porque vocês vão ver no material citando, coloca um pedaço de quartzo, coloca uma pedra, vocês vão ver citando os cristais, tá? Eu não coloco só o papel dentro do gráfico, eu sempre gosto de colocar uma pedrinha em cima, tá? Então, se tiver um pedacinho de quartzo aí, branco, uma coisinha básica, coloque em cima, você deixa ali o nome. Quanto tempo que eu vou deixar? Se você deixar 10 minutos, já está 100% imantado a energia e o trabalho, para você dar sequência no trabalho que você está fazendo da radiônica. Então,
Esse gráfico é um que sempre está na minha mesa. Sempre. Por quê? Porque eu coloco o cristal sobre o gráfico, muitas vezes não está com o papel, está aqui, porque eu, como sou reikiana, eu intenciono o nome da pessoa debaixo do cristal. Então, vocês podem observar, é que eu acabei retirando os gráficos para mostrá-los todos para vocês. Mas vocês estão sempre ali nos cursos, nas lives, vocês veem que tanto nessa lateral quanto aqui, eu sempre tenho os gráficos com vários cristais ali. Eles estão sempre em trabalho de testemunho das pessoas ou daquilo que eu preciso passar para vocês, tá? Então, é bem bacana e bem interessante. A função do decágono é concentrar, imantar a energia, trazer essa parte do todo para dentro desse gráfico, tá? Isso é a função primordial. Então, vou dar alguns exemplos. Você vai fazer um trabalho de, eu não estou bem, eu não estou bem, autocura, tá? Eu não estou bem, então eu quero saber, identificar qual o motivo dessa, sei lá, dor no braço. Então, eu escrevo o meu próprio nome, ponho debaixo aqui do cristal, o meu gráfico. Não se esqueça de colocar aquela folha sulfite lá com os 2 círculos, né, para justamente zerar a questão dos pontos cardeais. Você deixa ali por uns 10 minutinhos. Deixou por uns 10 minutos, você vai retirar esse nome daqui, tá? E aí você vai dar sequência nos trabalhos que você tem para fazer. Porque é esse nome, ou seja, você, o seu nome, que você vai entrar em trabalho e a utilização dos gráficos. Tá? Outra utilização do decálogo. Se nós falamos que ele é concentrador energético, ele é válido uma parte que representa um todo. Essa é a palavra de ordem dele, tá? Então, veja, se você colocar algo em testemunho para ser fortalecido dentro desse gráfico, você pode escrever, deixar aqui, e você pode utilizar o seu pêndulo para aumentar e potencializar essa energia. Veja, o pêndulo diz sim, programado para a direita, normalmente, tá? Então, o que que você faz? Você mecanicamente, sobre o gráfico, você determina que ele está girando para o sim. Você está trabalhando a energia dentro desse gráfico. Você está, potencializando. Aqui eu fiz o movimento inicial, mas aí pela própria energia da pedra e do gráfico, ele passa a girar desse jeito, tá? Mas assim, ele está potencializando, você vai fazer o movimento para potencializar essa energia aqui. Percebe? Isso é um trabalho. Por quanto tempo? 5 minutos. O tempo, normalmente, para você fazer com o pêndulo, é muito mais a intuição do radiestesista do que regra, tá? Agora, o tempo que você deixa o nome, o testemunho aqui, é uns 10 minutos, sim. Essa já é regra, tá? 5 minutos eu sinto que é pouco, que não fixa realmente o campo energético, tá? Então, isso é uma forma de utilização do decálogo. Então, ele é o início dos gráficos. Para qualquer trabalho de radiônica que você fizer, você precisa dele. Esse é um gráfico que você tem que ter. Eu vou comprar vários gráficos e esse eu não quero. Então, você não vai fazer trabalho nenhum de radiônica. Porque você precisa dele para fazer esse testemunho, tá? Ou você vai demorar 3 dias para poder imantar a energia realmente para colocar ali. Aí, muitos de vocês devem estar pensando assim, espera, mas então, e se eu, por exemplo, escrevi o nome, achei que eu estava fazendo algo, mas então eu não estava, porque demora 3 dias para poder a energia estar lá concentrada? Se você é um reikiano, se você colocou sua energia de força vibracional ali, você também imantou e fez o trabalho desse gráfico.
Se você não é, mas você escreveu o que você quis, digamos assim, e você fez lá um trabalho de uma oração de 7 dias, 21 dias, todo o processo da energização da oração que você fez sobre aquele papel, sobre aquele pedido, automaticamente você concentrou energia ali. Percebe? Então, você está fazendo trabalho. Você não fez o trabalho de só 3 dias de vibração, de oração, de propósito de cura. Não, você fez um período maior. Então, deu tempo suficiente da energia estar concentrada e passar a valer o trabalho que você está fazendo, tá? Então, esse gráfico, ele facilita a vida. E é o início e ele é muito necessário, tá? Vamos para o próximo. Entendido? Pode parecer, no início, que vocês estão pegando isso, de que assim, nossa, meu Deus, mas meio que gerou uma confusão, ai, tudo, e como que eu vou usar mais? Abre esse leque no primeiro momento que a gente tem o conhecimento como um único inicial grau. Depois, vem mais um, você vai fechando todo o conceito, tá? Então, você tem sentimento meio de preocupação e inquietação, tranquiliza que aos poucos vocês vão sentir isso ficar muito mais fácil. Vamos para o próximo, decágono. Bem, só para eu entender um termo, você falou que girar o pêndulo dentro do decágono, no sentido de que fortalece o que você quis fortalece assim, você acelera a imantação? Tipo assim, ó, vou te dar um exemplo de como eu posso usar. Eu pego meu decágono, eu pego meu papel em branco, aí eu escrevo assim: eu determino a felicidade de todos os moradores do sul do nosso país. Eu não escrevi a frase completa aqui porque o papelzinho não cabe, tá? Mas o exemplo, coloquei aqui. Aí eu pego um cristal de irradiador de luz. No meu caso, eu vou escolher uma cianita azul, porque é a energia de Arcanjo Miguel. Coloco aqui. A frase colocada, a vibração que eu quero, está potencializada dentro desse decágono após 10 minutos. Passaram 10 minutos, está aqui imantada, eu vou aqui com o meu pêndulo e eu potencializo isso. Percebe? É isso que eu quero que esteja, é nesse ponto que eu quero a vibração, é isso que eu emano e fortaleço. Percebe? As coisas que eu estou falando agora é só para representar a minha intenção, o meu desejo. E o que eu estou fazendo aqui, o trabalho. Esse é o propósito do sim, percebe? Tá? Deu para entender? Tranquilo? Então, tá. Seguindo. Só colocando só os pontos, ó. O decágono é o símbolo da materialização das coisas, tá? Os seus 10 lados correspondentes, ele traz a energia de concentrar, potencializar, fortalecer, restaurar vários padrões, tá? Esses são os pontos bem básicos. E dá para utilizar, aqui eu coloquei no material para vocês, várias, como se fossem pequenos exemplos para vocês saberem como eu uso no dia a dia, tá? Para ficar uma coisa mais ampla e mais fácil. Até eu coloquei um exemplo aqui, uma forma de usar para produzir remédio de homeopatia, para produzir água fluidificada. Por exemplo, eu pego o meu decágono, eu coloco aqui, eu pego a minha água, eu imanto a energia dela. Eu quero concentrar a pureza dessa água aqui. Eu quero que ela esteja irradiando luz. Eu posso pegar o meu decágono e eu colocar um quartzo cristal aqui. Se eu quiser, para o propósito de cura, eu posso colocar uma nefrita, um quartzo verde aqui. E eu deixo dentro do decágono, imantando, potencializando. Tá? É importante que a colocação dos cristais, nesse sentido que eu falei, fiquem sobre a linha do decágono. Tá? Porque, vejam, que
A linha está aqui. Veja, esse é um decágono duplo. Vocês vão ter também o decágono simples, tá? Mas a função é a mesma, tá? Então, é importante que o cristal seja colocado sob essa linha, tá? Não aqui fora, dentro da linha. É óbvio que se o cristal for grande, ele pode ser colocado na linha e vai sair um pouco, não tem problema nenhum, mas ele está sobre a linha, tá? Para que faça esse efeito do exemplo que eu dei da fluidificação da água, por exemplo, da energização dela, tá? Agora, quando eu escrevo o testemunho, o nome da pessoa para fazer o trabalho, o cristal é sobre, está no centro do decágono, tá? São várias nuances, reguinhas meio básicas aí, mas dá para. Continuando, ó, aqui, voltando, eu dei até um exemplo para vocês verem, para fazer o remédio de homeopatia, que dá para ser feito, para fazer isopatia, que dá para ser feito. Vocês sabem o que é isopatia? Sabem? Tá. Então, os demais também sabem? Li, sabe o que é isopatia? Não, não sei. Não, não vão. Então, vamos lá. Eu vou falar o que é isopatia. É bem legal. Fica dentro do conceito aqui da aula, é bem bacana. Quem pegar vai ter a oportunidade de saber a mais. A isopatia é você pegar um líquido, coloca dentro de um frasco virgem, nunca utilizado, compra um frasquinho, e aí esse frasco, pode ser pequeno mesmo, tipo frasquinho de remédio, de preferência de vidro, tá? Você coloca água filtrada dentro dele. E aí, você vai colocar as suas mãos, vamos usar o exemplo, digamos que isso seria um frasquinho pequeno, tá? Você vai colocar as suas mãos sobre e você vai, nessa água, determinar e colocar tudo aquilo que você sente do corpo físico que não tá legal. Então, tipo assim, a pessoa tá com uma dor na perna. Então, assim, minha perna não tá legal, eu sinto que eu preciso da cura disso, essa perna não tá bem, ela não funciona, não caminho direito, tá doendo muito, tá. Você vai colocar nessa água. Aí você fala, gente, mas eu vou colocar o problema na água. Exato. E você vai tomar essa água. Por quê? É o princípio da homeopatia, a isopatia. A água vai estar energizada com o mesmo problema que você está. Portanto, ela carrega a mesma possibilidade de cura. E aí você toma em doses homeopáticas também. Você vai pegar nesse frasquinho e você vai pegar e tomar como se fosse um remédio. Você vai pingar 2, 3 gotinhas no outro copo d'água e vai tomar durante um processo de 2 meses, 3 meses. A isopatia, ela é muito bacana, ela é muito legal. E para a isopatia, a gente usa o decágono. A gente coloca esse remédio, né, que é feito, intencionado, com o seu problema manifesto, dentro do decágono. É bem bacana, tá? É uma utilização muito legal. Continuando, vamos para o nosso próximo gráfico. O gráfico da alta vitalidade. Eu não tenho ele aqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês. É exatamente assim como esse que eu tenho aqui, que é o antidor, tá? Dos círculos, tá? Vocês têm a impressão dele, só que o numeral dentro muda, tá? O numeral do alta vitalidade é 9797979, tá? Então, aqui dentro vem 9797979. Esse é o gráfico da alta vitalidade. O próprio nome já explica. O que ele faz? Ele é um gráfico muito utilizado para... A gente pega o gráfico, nome da pessoa, nome do animal, nome da situação, e você coloca aqui. E deixa, já fez a questão do decágono, deixou os 10 minutos, pega aquele papelzinho e coloca aqui. O que promove? Promove o aumento da vitalidade da pessoa, da situação, do ambiente. Por que eu estou falando da situação e do ambiente? Porque olha só que interessante. Foi feito, inclusive, uma experiência
onde pegou-se uma pedra, colocou dentro do gráfico, deixou por 30 minutos. Depois pegou essa pedra e colocou uma pedra qualquer, tá? Não precisa nem ser um cristal, pode ser uma pedra rolada de rio, normal, tá? Pedra qualquer. Colocou essa pedra encostada num dos cantos da parede do ambiente e o radiestesista foi medir a energia do ambiente. O ambiente ficou com uma energia extremamente purificada. Por quê? Porque traz vitalidade para tudo. Vitalidade para o ambiente, você utilizar esse recurso do objeto, da pedra, do cristal, que você coloca lá no ambiente, irradia essa energia. Vitalidade, se você colocar o seu nome aqui, você vai ter uma força a mais, um gás a mais para resolver as suas coisas, para cuidar da sua vida. Se você, de repente, está muito cansado, muito letárgico, muito sem ânimo, não estou com vontade de fazer nada, aumenta a sua vitalidade, tá? Coloca o seu próprio nome aqui, ele vai utilizar decágono, e depois ele, 10 minutos decágono, 30 minutos o seu nome aqui no gráfico, tá? Repete isso pelo menos uma semana, é bem legal, para você aumentar. Vitalidade de corpo físico mesmo, a pessoa passou por virose, a pessoa não está legal de saúde, utiliza esse gráfico também, ele é magnífico. E você tem uma pergunta? No caso da pedra, daí eu não preciso pôr primeiro a pedra no decágono, eu já posso pôr direto lá, porque ela não é testemunha aí, né? Sim, exato. A pedra é a pedra. Exato. A pedra seria só um instrumento para você imantar dessa energia mais alta para que você coloque ela no ambiente. E eu posso pôr, por exemplo, num papelzinho escrito Casa do Guilherme. Pode. Você vai estar determinando que é lá que você quer esse aumento vibracional do campo energético, tá? Pode. Totalmente. E, assim, é muito legal esse gráfico. Muito, 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 muito. Eu confesso para vocês que eu uso muito ele. E, assim, é muito bacana que você não sente o cansaço trivial da vida. A vida é muito corrida, ela te cansa demais, te esgota demais. Então, assim, isso é bem legal. Dá uma energia a mais, tá? Esse gráfico ele é básico, mas ele é bem legal. Básico que eu digo em que sentido? Porque ele é um gráfico que ele é meio óbvio, né? Percebe? Ele é simples. Ele é para esse propósito. O próprio nome se explica, aumentar a vitalidade, tá? Então, é bem legal. Para você ter uma ideia, vaso de planta. Eu acho que tem alguém que vai gostar dessa ideia, né? O Rô vai amar. Vaso de planta. Se você pega esse gráfico e você coloca a plantinha ali, que ela está em processo de muda e tal, renova. Ela pega uma energia maravilhosa. Mas aí eu não posso colocar o vaso. Então, eu coloco a pedrinha e pego essa pedrinha e põe dentro do vaso. Porque, por exemplo, se o vaso é muito grande, né? Sim. Não é, porque pode veja, pôr embaixo, tipo, gráfico e tal. Não, até pode. Até Pode. É que fica mais fácil, se o vaso é maior, você colocar a pedrinha e colocar dentro dele. Mas também pode, tá? E estando ali no centro, pode, sem problema algum, tá? Acho que esse... Vamos lá. Vamos para o próximo. Turbilhão. Cadê o turbilhão? Cadê o turbilhão? Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Não vou mostrar. Deixa eu mostrar aí para vocês. Aqui está o turbilhão. Ele parece, em verdade, como se fosse uma trança, né? Um círculo aí feito de uma trança. Vamos lá. Qual a energia desse gráfico? O que ele promove? Esse turbilhão, ele é... Deixa eu ver. Ele é um movimentador energético. Tá? Então, por exemplo, energias estagnadas, energias que você não consegue lidar com elas, situações onde você não consegue sair daquele mesmo ponto.
é o que a gente chama de marasmo vibracional. O turbilhão, ele vai movimentar isso. Ele vai trazer uma energia de agitação. Agitação não no sentido negativo, tá? Agitação no sentido de movimentação energética, tá? Ele é um gráfico que, ó, eu vou até ler essa frase que eu coloquei aqui para vocês, ó. É o gráfico que auxilia a pessoa que utiliza a atingir objetivos materiais. Por que materiais? Quando eu digo materiais, eu não digo só materiais em relação a dinheiro. Materiais, situações materializadas aqui. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que sente que você é procrastinador, e você é procrastinador mesmo fazendo várias técnicas, tentativas, já tentei alinhar o tempo, já tentei botar aplicativo no celular para me lembrar de fazer as coisas, mas mesmo assim eu empurro e tal. Isso é algo que está materializado aqui. Então, esse gráfico do turbilhão, ele vai ajudar muito a movimentar essa energia que está aí plasmada em você e que não te serve mais. Você já identificou que você não quer mais ser assim. Não é que você não sabe, você está arrumando desculpa. Não, você sabe que você não quer mais ser assim. Então, precisa algo para ajudar a movimentar essa energia. Como que a gente faz? A gente vai fazer o quê? Decágono, seu nome, vai pegar o nominho, colocar sobre o gráfico turbilhão, e também nesse gráfico turbilhão, você vai pegar um outro papelzinho, esse não precisa estar lá imantado no decágono, tá? E você vai escrever aquilo que você quer movimentar. Então, por exemplo, quero me livrar da procrastinação. Quero trazer mais dinheiro para a minha vida. Quero trazer um outro emprego. É algo para movimentar um campo estagnado, tá? Quero trazer harmonia na família. Também são coisas materiais, tudo material, tá? Ele foi, digamos, criado pensando no recurso material mesmo, bruto, financeiro, tá? Mas ele é utilizado para um leque, uma gama imensa, que faz a movimentação energética. Ele gera um vórtice energético, tá? Bem bacana, bem legal. Ok? Dúvidas? E olha que interessante, eles até põem um exemplo aqui, de que se você pegar um relógio, esses relógios antigos, que hoje é bem difícil a gente ter, né? Mas se alguém tem aí uma relíquia guardada, esses relógios antigos, e você coloca sobre esse gráfico, existe um impulso de movimentação no relógio, né? E isso dá para ser medido através do pêndulo. Você vê que existe essa movimentação. Muito, muito legal. Próximo gráfico. Esse eu gosto muito. Desimpregnador. Esse é show. O que esse gráfico faz? Esse gráfico, ele tem ao centro, se vocês forem ver, ele tem ao centro um decágono, tá? Ao desenho. Só que aí ao redor existem 1, 2, 3, 4 círculos e saindo do decágono várias flechas. Certo? Como que a gente utiliza isso? A gente utiliza para limpar, desimpregnar, desalojar uma energia que não está legal. Então, eu posso colocar meu papelzinho, potencializo no decágono, trago para cá, coloco no centro. Nesse papel eu posso prever algo que não está ok, e que eu quero me livrar, que eu quero desimpregnar, que eu quero limpar, tá? E deixo aqui uns 30 minutos. Outra forma, esse gráfico desimpregnador, se você tiver em algum lugar que você não tem uma selenita branca, você não tem, sei lá, sal grosso para fazer limpeza energética dos seus cristais, rapidinho, ó. 30 minutinhos, você pode medir que o teu pêndulo ele vai estar
impecável. Totalmente desimpregnado das energias acumuladas. Tanto o quê? Por que ele é um gráfico que está constantemente aqui no meu trabalho? Porque não só os instrumentos que eu uso e as pedras que eu uso de um trabalho com uma pessoa, eu só coloco ali sobre o gráfico, só coloco um torno dele aqui, ele já está limpo, transmutado, energizado, limpou, zerou as energias negativas que estavam impregnadas e acumuladas, tá? E também colocar o nome de pessoas para facilitar que essa pessoa deixe a energia negativa que acompanha na fonte original e venha para o nosso trabalho, para o nosso encontro muito mais desbloqueado e leve, tá? Então, são formas de utilizar esse gráfico desimpregnador. O próprio nome é autoexplicativo, né? Ele desempregna, né? Limpa. Então, pergunta aqui. E duas perguntas, né? Tem problema, como a mesma pergunta do vaso de planta. Se o cristal é muito grande, ele sai do gráfico. Tem problema? Nenhum, Estando no centro, mas saindo, né? nenhum, sem Certo. problema. Sem problema. E a outra pergunta eu não entendi direito em relação ao, por exemplo, eu quero uma energia em mim, vamos supor. Deixo o meu nome e testemunho no decágono, ponho nele e junto um papel com o que eu quero que desempregna. Exato. Ou só o meu nome, pode ser também. Pode colocar. Se você nem souber o que você tem, que você não tá legal, mas não sei, só coloca teu nome. Agora, se você já sabe especificamente, você pode colocar escrito aqui dentro do desempregador, tá? Mas só o teu nome já basta, porque já vai limpar e desbloquear aquilo que não tá legal e harmônico em você naquele momento, causando uma irritação, causando uma tristeza, causando algum sentimento dissonante, tá? Esse é o ponto. Deixa eu ver, outras formas. Ó, o básico de utilização é essa, tá? Esse gráfico, você pode colocar até, olha que muito legal, roupas, objetos que você ganhou e que você não sabe a procedência. Aquele relógio que chegou não sei da onde, eu não sei como é que ele tá, se ele tá limpo, não tá limpo. Se de repente ele trouxe uma energia negativa de algum lugar. Pode colocar sobre o decano. Não interessa o tamanho dele. Tá? Ó, pego uma pedra desse tamanho, o gráfico está aqui, eu ponho em cima. Não tem problema algum, tá? Ela está passando um tantão do gráfico, mas ela está posicionada no centro, tá? Então, dá para fazer N coisas. Eu ganhei um vestido, foi meu aniversário, ganhei um vestido da tia Mariazinha. E essa tia Mariazinha, é muito negativa, muito invejosa, muito cobiçadeira. Ai, meu Deus, será que eu uso essa peça? Será que eu não uso? Simples, você tem um desimpregnador? Bota lá no gráfico e já era. A peça vai é, tirar a energia que é mais densa, tá? Certo? Olha a nossa hora, gente, deixa eu ver. Alimentos, coisas vivas, digamos assim, eu posso pôr também? Vixe. É que é assim, ó, veja, coisas vivas, plantas, você pode desimpregnar de repente algum parasita, fungo, aquelas coisas, pragas, auxilia no processo, tá? Agora, assim, o animal seria mais útil, eu pelo menos nunca botei ao vivo e a cores em cima do gráfico, tá? Eu vou pôr debaixo da caminha, nunca fiz isso. Mas eu coloco o nome do animalzinho, da mesma forma que a gente coloca o nosso nome, tá? Eu acho que é o mais prático a ser feito, tá? Dá para ser utilizado. Cadê? Agora, nosso último gráfico vai dar abaixo. Vamos falar dele. Programador. Ele, para nós encerrarmos nossa aula. Programador. Olha só que lindo. Tá? O que esse gráfico programador ele faz? Ele traz
para a nossa memória celular o nosso programa original. Então, se a gente está passando por algum processo patológico, e aí abrange essa minha frase para qualquer tipo de situação. Por que eu estou falando abrange? Porque eu não estou dizendo só questões do corpo físico, desequilíbrio do corpo físico, tá? Isso é o mais usual e trivial. Mas, se a gente está num processo de tristeza e a gente não sabe por quê, ou mesmo que saiba, a gente não consegue se livrar desse processo. Já fez várias coisas e não dá certo, tal. Esse programador, ele é especial para isso. Qual é a sequência do uso? Tá? É você pega o seu nominho, coloca no decágono, deixa 10 minutos. Depois você pega o seu mesmo nominho, papelzinho, você coloca no desimpregnador e deixa lá uns 30 minutos. Depois você vem, tira esse papelzinho e coloca aqui no programador. Colocando no programador, você vai unir a esse papelzinho um outro papel escrito o que você intenciona, o que eu quero reprogramar. Ou seja, usando esse exemplo da tristeza, tá? Você fez a limpeza lá, seu nome, determinou, fez a limpeza, e quando você vem para cá, você vai programar. Eu quero ser uma pessoa mais feliz. Coloque isso escrito no papelzinho. E aí você potencializa isso com o seu pêndulo. Sim. Fica lá uns minutinhos girando. E deixa ali bonitinho, uns 30 minutos. Isso é um processo que vai na raiz da sua memória celular. E essa memória celular, ela é muito abrangente. Ela não vem só daquilo que a gente carrega de genética. Vem também daquilo que a gente carrega de dores ancestrais. Então, é muito bacana essa reprogramação. Ele é chamado de programador, mas eu diria reprogramação. Porque muitas vezes a gente recebe uma programação que não é adequada. A vida, a família, os karmas, enfim. Aí a gente programa de outra forma, tá? Então, esse gráfico é muito bacana e muito útil. Auxilia muito todo o processo, processos de saúde sérios, graves, auxilia muito, melhora muito, auxilia a medicação que você toma, tudo aquilo vai ficando muito facilitado a liberação através desse. Tá? Bem, eu lembro que quando a gente aprendeu sobre a radiestesia, o papelzinho não recebia energia, era só, digamos, um testemunhozinho lá, e você só rasga, joga fora, faz o que quer, digamos assim, né? Sim. Nesses casos, terminou os 30 minutos de todos os gráficos, né, que de forma geral é 30 minutos. Esses tem que queimar? Não. Também Não. pode jogar fama normalmente. Não. Não. O trabalho da radiônica, ele está vibrando no gráfico. O papel é testemunho, porque é como se você estivesse intencionando a pessoa ali, tá? Mas assim, terminou, você queimou e tudo bem. Vou repetir o trabalho no outro dia? Escrevo outro papelzinho. Percebe? Não preciso fazer limpeza de gráfico, porque assim, por exemplo, acabei de fazer para mim, agora eu vou fazer pro meu cavalo. Posto, tiro o papelzinho, refaço tudo, ponho direto o nome do meu cavalo lá, tá bom? Não preciso limpar nada. Não, não. O gráfico, É ele tipo um Orgonite. Já programado, fica lá o tempo todo. já é uma máquina geradora para aquilo. Ele não se impregna, ele impregna as coisas. É diferente. Percebe? Ele não. Pode pôr o que for lá. Por exemplo, você vai colocar o cristal lá para fazer desimpregnador. Então, toda a energia do cristal ficou no gráfico? De forma alguma. Ele dissolveu aquilo, ele realinhou aquilo. E ele continua intacto, sem se contaminar com nada. Maravilha, né? Nosso sonho de consumo era ser gráfico, né? Não? Totalmente. Amados,
encerrando a gravação da nossa aula, e aí 2 minutinhos para agradecer vocês pela paciência, pelo amor e a extensão aí do tempo da nossa aula, tá? Então, gratidão a você que está assistindo essa aula e que seja realmente de grande utilidade. Se você que também está assistindo gravada a aula tiver dúvidas depois, manda mensagem que a gente vai esclarecendo, mas eu acho que o Gui trouxe várias questões aqui que elucidaram bastante aqui o nosso tema, tá? Então, gratidão, até a próxima.